Vamos lá, pessoal. Tem sim. Já vi o erro que eu cometi aqui. Confundi o vídeo de ciências biológicas com ciências. Então eu tô devendo ainda uns minutinhos aí. Vamos falar um pouco então sobre as doenças causadas por bactérias. Para finalizar isso aí e você já ter o vídeo completo dessa semana para não ficar faltando e, evitar complicações aí pro nosso lado. Doenças causadas por bactérias, então. Bactérias que causam doenças são chamadas de bactérias patogênicas. Elas podem ser transmitidas de diversas maneiras, tá? Gotícula de saliva, contato com alimento ou água ou objeto contaminado, picada de alguns insetos ou aracnídeos e, muitas das vezes, contato sexual. Porém, as doenças de contato sexual vão ser estudadas lá no 8º ano só, e não agora esse ano. Então, só ano que vem, tá bom? Por quê? Porque ano que vem que a gente estuda os órgãos genitais, né, os órgãos sexuais, estuda um pouco sobre reprodução e aí entra a questão das doenças sexualmente transmissíveis, entra no mesmo assunto. Então, mas o que você precisa saber é que ela pode ser transmitida por contato sexual também. Então, olha só, gotícula de saliva, contaminadas e espalhadas no ar por espirro, tosse ou fala. É o caso da tuberculose, da meningite bacteriana e de alguns casos de pneumonia e da hanseníase, entre algumas outras doenças. Por contato com água, alimento ou objetos contaminados. É o caso da cólera, da leptospirose, que é a doença lá do xixi do rato, do botulismo e das diarreias causadas por bactérias. Sabe quando você entra naquele rio, vai dar uma nadada no rio, depois sai dando aquela dor de barriga, aquelas diarreias nervosas? Então, alguma bactéria que você entrou em contato lá na água. Por picadas de pulgas e carrapatos, bem como de outros artrópodes contaminados. É o caso da peste bubônica, transmitida por pulgas, que também infectam os ratos, e da febre maculosa, transmitida pela picada de determinados carrapatos. Tudo isso causado por apenas bactérias. Beleza? Guardem isso. Ou seja, o tratamento para essas doenças são através de antibióticos. Beleza? Então vamos falar lá da leptospirose, famosa doença do rato que a gente fala, né? Por quê? Porque geralmente pode ser transmitida por água de chuva, de urina de animais que estão infectados, por exemplo, os ratos. Então, rato na rua, rede de esgoto, tem muita urina. Quando chove, tem enchente, essa água pode estar contaminada e você andando ali, né? Mergulhando, nadando, brincando naquela água, achando que tá tudo bonito, tudo maravilhoso. E no fim, você tá ficando contaminado por leptospirose. Dançou, né? Deu ruim. Então, olha só. A leptospirose é transmitida por água e de alimentos contaminados pela urina de animais portadores da bactéria, principalmente o rato. Precisa ser tratada com rapidez, porque a doença pode ser fatal. O risco de contrair leptospirose aumenta no período das enchentes, principalmente em populações sem saneamento básico adequado e expostas à urina de ratos, que é o caso da imagem aqui, a avenida lá da cidade de São Paulo alagado, né? Padrão, né? Choveu um pouquinho mais forte e São Paulo vira um piscinão. Além de medidas públicas em relação ao saneamento básico e ao controle de ratos, podemos realizar algumas ações para afastar esses animais, como manter a limpeza da residência, em especial da cozinha, e manter os alimentos bem guardados, além de descartar adequadamente o lixo doméstico. Sempre que possível, colabore com os adultos para a arrumação da limpeza da casa. Olha só, o livro já está trazendo isso para você, né? Sim, cara, você tem que ajudar seus pais, cara, você tem que ajudar sua mãe, você tem que ajudar seu pai, você tem que ajudar até a empregada. Não tem problema se você tem empregada para fazer o serviço. Você pode ajudar, você não é proibido de ajudar a empregada a manter a higiene do local onde você vive. Afinal de contas, não é aí que você vive? Não é justo que você ajude a limpar a sujeira que você produz, né? O local onde você vive? É justo, né? Então, vamos lá, pessoal. Tá na hora de começar a ajudar aí, tá bom? Aí, enquanto isso, o professor está aqui brincando de desenhar no livro, enquanto a gente está falando sobre a matéria. Beleza? Então vamos lá. O bom do meu livro é que eu posso apagar, né? O seu, você rabisca e fica aquele risco horroroso pro resto do ano. Ou melhor, pro resto da vida. Cólera, então. A cólera, ou o cólera, é uma doença provocada pela bactéria chamada Vibrio cholerae. Esse cara aqui a gente tem lá na escola, no laboratório.
numa lâmina. Porém, é extremamente difícil de enxergar. Até hoje eu não consegui ver aquela lâmina. Eu tive dificuldade em conseguir ampliar a imagem dele no microscópio. Eu preciso usar o óleo de imersão para tentar identificar ele melhor lá, para depois poder mostrar isso para vocês. O contágio ocorre pela ingestão de alimentos e água contaminada ou pelo contato com fezes ou vômito de pessoas infectadas. A bactéria se instala no intestino humano e provoca diarreia intensa, podendo levar à morte por desidratação. Olha que negócio tenso. Para prevenir doenças como a cólera, os alimentos devem ser protegidos contra moscas e outros animais. Frutas, verduras e legumes, quando consumidos crus, devem ser devidamente higienizados. Esses alimentos devem ser lavados em água corrente e colocados em um recipiente com água. Deve-se adicionar ao recipiente uma solução de hipoclorito de sódio, que nada mais é do que cloro, tá, pessoal? Hipoclorito de sódio é cloro, que pode ser adquirido em mercados, feiras ou sacolões. Veja a figura 6.19. As instruções sobre a quantidade do produto deve ser usada estão no rótulo, que indica também o tempo em que os alimentos devem permanecer ou ficar de molho nessa substância. Embora seja comum higienização com vinagre, esse procedimento não é tão eficiente para eliminar o micro-organismo. Beleza? Antes de preparar os alimentos ou comê-los, é preciso sempre lavar as mãos. Diante de tantas doenças que podem ser evitadas com hábitos de higiene, você não acha que é importante lavar as mãos antes das refeições, ao chegar da rua e depois de ir ao banheiro? É fundamental também que autoridades competentes melhorem as condições de saneamento básico da população, fornecendo água tratada e rede de esgoto. Né? Isso é uma pauta que está no governo, aí, que foi liberada essa semana, se eu não me engano, né? Sobre a pauta do saneamento básico. Tentar liberar aí o desenvolvimento do saneamento básico por empresas privadas no Brasil, né? Para que a coisa comece a andar. Afinal de contas, tem muita gente sem saneamento básico ainda no Brasil, beleza? Então, olha só, conexões, ciência e saúde. Risco de desidratação. Algumas formas de diarreia são causadas por bactérias, vírus ou outros micro-organismos transmitidos por água e alimentos contaminados. Essa forma de contaminação é mais frequente em regiões mais pobres e sem água tratada, nem em rede de esgotos ou fossas sépticas. A pessoa com diarreia sente cólicas e as fezes mais líquidas são eliminadas com mais frequência. Embora as diarreias leves parem espontaneamente em muitos casos, é necessário repor a água e os sais minerais do corpo. Isso é muito importante, especialmente para crianças pequenas e idosos, que correm maior risco de desidratação, o que pode levar à morte. Por isso é preciso procurar um médico ou unidade de saúde. Para repor a água e os sais minerais, os postos de saúde fornecem um soro de reidratação oral e as instruções corretas para o seu uso. Se houver sinais de desidratação e se a diarreia for intensa ou durar mais de 24 horas, ou ainda, se a pessoa tiver febre, vômito ou eliminar sangue nas fezes, é preciso procurar assistência médica urgentemente. Pessoal, diarreia muitas vezes é causada por alguma coisa simples, né? Algum alimento que você comeu ali e desordenou as coisas lá embaixo. Mas a grande maioria das vezes, ou é um vírus ou é uma bactéria, por mais simples que seja. Mas nada impede que se torne um quadro grave, uma intoxicação alimentar, por exemplo, pode ser algo extremamente sério. E a velocidade com que isso evolui para um quadro grave é muito rápida. Então, esse é o tipo de coisa que tem que ter muito cuidado, pessoal. Beleza? Então é o seguinte, a gente para por aqui. A partir da próxima aula, a gente fala de tuberculose, pneumonia e tétano, febre maculosa, hanseníase. Depois entra doenças causadas por protozoários. Eu acho que no próximo vídeo a gente fala também da doença de Chagas. Falamos sobre leishmaniose, toxoplasmose, amebíase, malária e entramos em verminose. Se der tempo, a gente já emenda no mesmo vídeo. Verminose, esquistossomose, são doenças extremamente complexas de estudar, ascaridíase, ancilostomose, enterobiose e larva migas. E termina, acho que muito provavelmente, em filariose, isso mesmo. Depois entra em doenças causadas por fungos e aí as atividades. Então, muito provavelmente,
a gente vai ter ainda mais uma aula, né? Antes das atividades, tá? Se você quiser já ir fazendo as atividades até as atividades que cobrem só até onde a gente já estudou, você já pode ir fazendo e já deixar adiantado aí no caderno. Porque daí na outra aula você só vai fazer o restante, não vai precisar acumular aquele monte de matéria, né? Não se esqueça que as matérias, as aulas, as atividades devem ser feitas no caderno, que quando voltar à aula presencial, todas essas atividades que foram feitas e corrigidas ao longo das aulas vão ser verificadas e vão ser vistadas. Muito provavelmente isso vai valer nota lá no quarto bimestre, né? Uma nota de participação generosa aí, muito provavelmente. Então, pessoal, não deixem de fazer as atividades propostas e as atividades que tem aí no livro para fazer. Beleza, pessoal? Sendo assim, então, a gente termina por aqui. Na próxima aula a gente continua. Um abraço para todos vocês e fui. Bons estudos aí para todo mundo e um abraço.